Estamos aqui ao vivo? Yes. Estamos ao vivo no YouTube. Olá, pessoas desconstruídas. Eu sou a Mari, mentora em autoconhecimento e arquétipos e desenvolvimento pessoal. Bom dia, estamos aqui muito felizes para a nossa live das 11 para falar de arquétipos e autoestima. Autoestima, por que você não tem? Quais arquétipos você pode utilizar para ter mais autoestima? Vamos lá? Ai, gente, eu estou muito grata de estar aqui para iniciar. Eu sou uma pessoa de mentalidade muito mais profunda, né? Vocês que me acompanham aqui no meu canal sabem disso, né? Que eu busco muito mais por essa profundidade. Deixa eu dar uma ajeitada aqui no cabelo, porque meu cabelo hoje está bem calmo. Geralmente o cabelo é muito grande. Hoje eu vim para falar com vocês. Na verdade, o objetivo dessa live é ofertar para vocês não só os arquétipos, mas junto também uma mentoria com base no meu conhecimento, com base nos meus estudos, do porquê você não tem autoestima, do porquê é tão difícil conquistar a autoestima e do porquê alguns arquétipos para a autoestima não dão o resultado que as pessoas tanto buscam, né? Então, temos aqui um caderninho, aqui temos um caderno e uma caneta. Você também aí do outro lado, pegue o seu caderno, pegue a sua caneta e venha estudar comigo. Porque, gente, eu sou essa pessoa. Eu só consigo aprender escrevendo e eu só consigo ensinar escrevendo, né? Isso é um padrão meu, já que hoje a gente vai falar de padrão. Bom, eu vou começar a falar dos pormenores, dos bastidores, do porquê para nós seres humanos e principalmente para nós mulheres é um grande desafio nós termos autoestima, nós colocarmos um arquétipo para a autoestima e aprender de uma vez por todas, porque o objetivo dos arquétipos não é você ficar usando arquétipos a vida inteira. É que você aprenda com o arquétipo aquilo que você precisa para evoluir, para crescer. E aí passar para uma próxima etapa, passar para uma próxima fase, certo? Então, gente, eu quero que vocês compreendam que a grande maioria, nós, seres humanos, nós somos o quê? Mamíferos. E aqui eu quero que você abra a mão aí das suas crenças, dos seus padrões, abra a sua cabeça para desconstruir, tá? Porque o objetivo é desconstruir. Vamos derrubar essas crenças limitantes, vamos abrir espaço para um novo aprendizado, vamos abrir espaço para algo novo, tá? E vamos entender melhor. Então, abra aí, deixa aí um espacinho para um conhecimento novo, né? Então, como seres humanos, nós temos um padrão, né? A forma como a gente foi evoluindo foi criando em nós um padrão de resposta básica, de resposta padrão àquilo que nos acontece, né? Então, nós sempre temos ali um padrão de lutar ou de fugir, tá? Lutar ou fugir. Isso acontece com todos, com a grande maioria dos mamíferos, né? Dependendo do inimigo, ele luta e dependendo do inimigo, ele foge. E lutar ou fugir tem o mesmo objetivo, sobreviver, tá? Quando a gente não tem autoestima, a gente está sobrevivendo. E quando a gente busca por autoestima, também é para sobreviver. O que eu quero te dizer com isso? Gente, isso aqui vai ficar um pouco profundo, então abra sua cabeça para... Ai, meu Deus, eu acabei tocando, desculpa, acabei tocando, o meu celular tá na ring light, eu acabei tocando lá. Abra sua cabeça para entender, tá? Vamos manter aí a mente aberta, né? Então, lá nos primórdios, né? À medida que a gente foi evoluindo, a gente tinha muito em pauta esses dois comportamentos padrão: lutar ou fugir para sobreviver, tá? E
à medida que a gente foi evoluindo, crescendo e aprendendo a viver em bandos, a gente desenvolveu um outro padrão, que é o padrão do quê? É o padrão da fuga por segurança, é o padrão da segurança. A gente foi aprendendo que estar em bando nos fortalece, que estar em bando nos deixa segura, que estarmos fazendo parte de grupos faz com que a gente se sinta mais segura, tá? Por isso que essa autoestima, ela muitas vezes não acontece, porque o grupo, o bando do qual eu estou, não fortalece essa segurança que eu tanto busco. Mas nós vamos entender de que ponto, qual é o ponto de partida dessa segurança, tá, gente? Então, assim, na medida que a gente foi aí evoluindo, a gente foi aprendendo que segurança é algo bom. E a gente foi colocando a segurança como uma prioridade. A segurança não significa propriamente que eu estou bem, né? Que o meu bem está sendo colocado em primeiro lugar, mas que é seguro. Seguro para quê, Mari? Seguro para sobreviver e seguro para procriar, tá? Porque como espécie, a gente tem também dentro do nosso cérebro, é claro, esse desejo de continuar mantendo a espécie, continuar procriando, tá? Então, os dois sentidos principais de nós seres humanos e principalmente de nós mulheres é esse, é sobreviver e continuar a espécie. Por que eu estou falando isso? Para falar de autoestima. Tenha paciência que você já vai entender, tá? Então, quando a gente fala da questão da segurança e da sobrevivência, aí de repente, e aí eu chego aqui e falo para você que para ter autoestima, você precisa sair da sua zona de conforto, que alguns arquétipos que você vai colocar para levantar a sua autoestima vai te levar, vai tirar você fora da sua zona de conforto. E isso é uma contradição, porque a vida inteira você acostumou-se a responder na segurança, ou seja, você se acostumou a estar na zona de conforto. E aí, quando você ativa o arquétipo, a primeira coisa que o arquétipo faz é tirar você da zona de conforto. Muitos arquétipos, dependendo do grau, dependendo da sua maturidade, dependendo do seu autoconhecimento, eles chegam na sua vida. É muito comum, a gente tem isso aqui no YouTube, vários relatos de pessoas que ao ativar um arquétipo, a primeira coisa que o arquétipo fez foi tirá-la da zona de conforto. O arquétipo contribuiu para que o casamento acabasse. O arquétipo contribuiu para que ela perdesse o emprego. O arquétipo contribuiu para que uma série de mudanças bruscas acontecesse na vida dela. Por que isso acontece, gente? Por que alguns arquétipos, eles têm esse poder de muitas vezes acabar até com o casamento? Vamos entender melhor sobre isso, tá? Então, quando a gente está vivendo essa questão, o tempo todo a gente está sendo convidada a ficar na segurança, a ficar na zona de conforto. E ficar na zona de conforto, ficar na segurança, não significa que é bom, tá? Não significa. Por exemplo, se você está dentro de um casamento falido, onde você não é respeitada, onde você é traída, onde você é muitas vezes humilhada, por que ainda é seguro? Porque tem alguns confortos ali dentro, né? E é engraçado que à medida que o tempo vem passando e eu venho estudando sobre arquétipos e sobre nós, eu tenho percebido cada vez mais que nós respondemos muito bem quando a nossa vida está ameaçada. Então, tem muitas pessoas que só conseguem sair da zona de conforto delas quando a vida está em perigo, né? Por quê, gente? Porque a gente foge para sobreviver e a gente luta para sobreviver. Então, dentro desse parâmetro de que você vai fugir para sobreviver, de que você
está respondendo a uma programação, né? Quando eu falo de vocês da importância do autoconhecimento, junto com a ativação dos arquétipos, é para que você saia desta programação. É para que você identifique que existe uma programação dentro de você e que você responde dentro dela de uma forma previsível, né? Porque a forma mais eficaz de quebrar a sua programação de resposta aos acontecimentos e às mudanças é o conhecimento. É o autoconhecimento propriamente dito, né? Mas uma pessoa que não tem autoestima, por que será que ela não tem autoestima? Porque ela não busca por autoconhecimento, na maioria das vezes, né? Porque autoestima é algo que garante mais qualidade de vida pra gente, né? Garante uma vida mais satisfatória, né? Então, assim, nós nos acostumamos a fugir ou lutar e nos acostumamos a buscar por satisfação também, né? A gente, à medida que o tempo vai passando, a gente vai criando um certo limite, uma certa, o nosso nível de insatisfação vai tornando-se cada vez maior, sabe? Eu estou insatisfeita com a minha aparência, mas esse nível de insatisfação ele vai esticando, vai abrindo, entende? E aí eu vou me adaptando e vou me sentindo segura, cada vez mais segura e mais confortável dentro dessa minha insatisfação. Eu estou insatisfeita, porém estou segura aqui, né? Eu estou insatisfeita com o meu peso. Poderia entrar numa academia, poderia começar a malhar, poderia fazer alguma coisa, mas eu vou me acostumando, vou abrindo o meu limite de insatisfação, ele vai se tornando cada vez maior e eu cada vez mais tolerante. E à medida que eu vou ficando tolerante, tanto aqui eu estou dando exemplos, eu não estou falando de ninguém específico, estou dando exemplo. À medida que eu vou me tornando tolerante com a minha insatisfação, eu vou cada vez mais me acostumando a viver com uma baixa autoestima. E quando a gente faz isso, quando a gente se acostuma a viver com baixa autoestima, embora a gente coloque arquétipos que possa dar um up, que possa ajudar a você a sair desse lugar, você não consegue estruturar propriamente dito essa autoestima que você ainda não tem, tá? Por que você não consegue estruturar? Porque você não quer sair da sua zona de conforto e não quer sair da sua programação. Você não consegue quebrar a sua programação de resposta, tá? Porque a sua programação de resposta é sempre a mesma e é sempre dentro dessa programação que você costuma responder o tempo todo, tá? Então, arquétipos, eles têm esse poder de mexer com a nossa postura interna para a vida, de mexer com a nossa postura interna para as pessoas, de mexer com a nossa postura interna para o mundo, entende? Então, muitas vezes eu estou dentro de um relacionamento que é péssimo, mas eu me acostumo a estar dentro dele. E aí a pouca autoestima que eu tenho, à medida que eu vou abrindo limite, à medida que eu vou cedendo a essa insatisfação, porém que me deixa segura dentro desse relacionamento, eu vou me tornando cada vez mais tolerante a essa insatisfação, né? E aí é por isso que acontece coisas bruscas, né? Mudanças bruscas. Para quê? Para que eu possa responder de uma forma diferente. Como eu falei para vocês, ou você luta para sobreviver, né? Ou você responde ao padrão da luta, ou você responde ao padrão da fuga. Então, quando você não tem autoestima e não faz nada a respeito para aumentar, para construir esta autoestima, você está fugindo de fazer alguma coisa a respeito, tá? Qual que é o seu padrão? É a fuga. E as pessoas que têm um padrão de fuga, seja ela, vou virar aqui, tá? Seja ela qual for, né? Por que você foge?
Não importa de quem você está fugindo ou de quais coisas você está fugindo. Quando você tem um padrão de fuga, para tudo você responde fugindo. Todos os problemas que surgem na sua vida, a sua resposta padronizada é sempre a mesma, é sempre a fuga. E isso é zona de conforto. Isso é ficar na insatisfação e se acostumar a essa insatisfação, certo, gente? É isso que eu quero que vocês entendam. Vou virar aqui só porque temos algumas anotações aqui para que a gente possa entender, né? Então, quando você tem um padrão de fuga na sua vida, um padrão de resposta de fuga para todos os eventos da sua vida, a sua resposta é sempre a mesma, né? Como diz o ditado, rato acuado pula. Então, se você tem um padrão de baixa autoestima e se sente confortável dentro dele, confortável, porém insatisfeita, qualquer coisa que eu vá propor para você para que sua autoestima seja elevada, você vai fugir. Você vai responder fugindo, entende? Por isso você não consegue crescer, evoluir, não consegue estruturar a sua autoestima, porque você sempre responde no mesmo padrão, que é o padrão da fuga. E quando você ativa um arquétipo, ele vem para a sua vida para quebrar programações. Esse é o objetivo dos arquétipos. Quebrar programações, né? Essa programação de resposta que todo ser humano tem. Para que, no mínimo, você consiga sair da fuga e responda de uma forma diferente. Pelo menos lutando por aquilo que você deseja, lutando por aquilo que te faz bem, lutando por algo que vai fazer realmente a sua satisfação aumentar com você e com a sua vida, tá? E é por isso que mas muita gente, quando você coloca um vídeo aqui falando, coloque esse arquétipo e todos os seus problemas serão resolvidos, coloque a sereia e você do nada vai se tornar uma pessoa extremamente sedutora, isso chama muita atenção das pessoas. Tá? Porque eu não quero questionar o porquê eu não tenho autoestima, eu não quero confrontar a minha baixa autoestima. Eu quero, como diz o ditado, rato acuado pula. Eu quero pular da minha baixa autoestima direto para uma total autoestima, tá? Então, há muitas de nós, mas muitas das pessoas, a grande maioria das pessoas está nesse lugar de querer sair do ponto A para o ponto B sem ter que viver nenhum tipo de processo, sem ter que aprender nada novo, sem ter que quebrar nenhuma programação, não é verdade? A pessoa ela quer sair daqui e ir para lá sem ter que questionar nada, sem ter que aprender algo novo, sem ter que quebrar. Eu não quero que mexa. Muitas pessoas, quando se fala de arquétipo, eu quero utilizar um arquétipo de sedução, mas eu não quero que mexa no meu casamento. Eu não quero que mexa no meu relacionamento. Eu quero um arquétipo para autoestima, mas eu não quero perder o meu trabalho. Eu quero um arquétipo para ganhar mais dinheiro, mas eu não quero que mexa no meu relacionamento. Sabe? É muito comum que as pessoas queiram ditar regras sobre como o arquétipo vai funcionar ou não na vida dela. Mas eu quero que você entenda e que você entenda de uma vez por todas que o fato de você querer que o arquétipo responda dessa ou daquela maneira é por conta da sua programação de resposta para todos os problemas que você tem na sua vida. Se você é essa pessoa que fala, eu quero um arquétipo para me sentir mais sedutora, mas eu não quero que mexa no meu relacionamento, então você é uma pessoa que tem um padrão de fuga. Para tudo na sua vida, a sua resposta é fugir. Você não quer confrontar, porque o objetivo dos arquétipos é nos ajudar a confrontar os nossos problemas para que a gente possa resolvê-los. Certo, gente? Isso é algo extremamente importante, que a gente possa confrontar os nossos problemas e possa resolvê-los. Deixa eu arrumar aqui o cabo do meu celular, tá? Então, isso é algo que você deve, antes de ativar
qualquer arquétipo na sua vida, seja ele para prosperidade, autoestima, o que quer que seja, procure entender qual é a sua resposta, qual é a sua programação de resposta para a vida. Como você responde? Você é uma pessoa que tem um padrão de resposta de fuga ou você é uma pessoa que tem um padrão de resposta de confronto? Eu confronto os meus problemas para resolver, ou eu não quero confrontar nada, não quero resolver nada, eu quero sair daqui e ir para lá sem ter que olhar para aquilo que eu estou sentindo, para aquilo que eu senti, né? Para aquilo que aquele relacionamento geralmente me faz sentir. E isso tem muito a ver, gente, com a nossa evolução. À medida que a gente foi evoluindo, que a gente foi evoluindo como espécie, como mamífero, a gente foi se adaptando e foi cada vez mais acreditando nessa falsa segurança. Porque essa segurança relacionada à autoestima, ela é falsa, porque ela depende de validações externas, né? Quando você é uma pessoa insegura, você está num padrão de falsidade, porque você não consegue nem sequer responder dentro dos padrões básicos que todo mamífero responde, que a luta ou a fuga, né? Dependendo do inimigo, ele luta ou ele foge, tá? Então, assim, quando a gente nasce, aqui que eu dei essa pequena introdução para que você fosse refletindo e entendendo que tudo começa na infância, tudo tem um começo. Se você está aqui com 20 anos, com 30 anos, 40 anos, 50 anos e ainda está insegura e ainda está buscando por arquétipos de autoestima e ainda está buscando uma sereia, uma Afrodite, seja lá o que for, é porque você ainda está presa numa camada de personalidade infantil, tá? Então, quando a gente nasce como espécie, como mamífero, a gente só tem um objetivo: controlar e saber usar o nosso corpo, né? Que tem a ver com o quê? Com maturidade, né? Quando o bebê nasce, ele só quer fazer o quê? Aprender a usar a garganta para chorar e para ter as suas necessidades satisfeitas, aprender a usar o corpo, né, para fazer as suas necessidades fisiológicas, aprender a mexer as mãozinhas, aprender a mexer os pezinhos, né? Quando a gente nasce, esse é o nosso objetivo, o nosso corpo, é para ele que a gente olha. Isso acontece aí na primeira fase, de 0 a 2 anos, né? Então, até os 7 anos, a criança, o bebê, a criança, ela tá totalmente aberta a novos aprendizados. E assim, ela quer aprender, ela tá aberta a novos aprendizados com quem? Com a família, né? A criança, quando à medida que ela vai crescendo, o foco dela, você já viu como é que a criança tem energia? O foco dela é aprender. Tudo ela quer aprender. Como funciona isso, mãe? Como funciona aquilo? Eu quero testar receita, eles querem malinar, fazer bolinho, fazer massinha, quer aprender a fazer novos desenhos, tudo eles querem aprender. Porque o foco principal da criança é o aprendizado, isso até os 7 anos, tá? E aí, depois dos 7 anos, à medida que ele acumulou o máximo de aprendizado possível, depois dos 7 anos, dos 8 aos 10, no máximo aos 11, é que nascem os seus problemas. Por que nascem os seus problemas de baixa autoestima nessa fase? Porque é a fase da validação. É a fase em que você, mulher, você, homem, coloca em xeque tudo aquilo que você aprendeu. Você busca por validar todos os seus aprendizados que você teve do 0 aos 7 anos. Como que isso acontece? Você descobre um jogo e você fala: olha, mãe, é assim mesmo que acontece? Eu tenho uma criança de 8 anos, a Sofia, e quando ela acha algo interessante, ela vem cá me mostrar. Ela sempre faz isso, é um padrão que ela tem. E é um padrão de todos os mamíferos, principalmente do ser humano, tá? Ele, dentro dessa fase de 8
aos 11 anos, ele quer validação. É a fase da vida em que você busca por validação. Em quem você busca essa validação? Nos seus pais, nos seus cuidadores. Aí, à medida que você está dentro dessa fase, você chega para o pai e mãe e mostra algo para eles. E eles falam muitas vezes: sai daqui, menino, não tem tempo para isso não, vai caçar o que fazer, vai para lá, vai fazer não sei o que, sabe? Aí tem um evento na escola, você precisa, olha pai, olha mãe, vai ter uma festa na escola, você pode ir, eu vou ter uma apresentação. Não, posso não, que isso, eu tenho que trabalhar, já viu os pais respondendo com grosseria? Você tá pensando que eu sou o quê? Eu tenho que trabalhar. Você tá pensando que comida cai do céu? Cai não, filha, alguém tem que trabalhar nessa casa. Aí nessa fase da vida, a gente faz o quê? A gente se cala. A gente não tem a validação que tanto precisa para dar a segurança de que aquilo que você aprendeu é o certo. E é nessa fase que nasce todos os seus problemas, né? Nessa camada de personalidade que você começa a adquirir problemas de autoestima. Mas o que você de fato quer? Porque para você construir a sua autoestima, você precisa de segurança. E essa segurança que você não encontra nessa etapa da vida, ela sai te acompanhando pela vida fora. E não importa o arquétipo que você coloque na sua vida, você ainda vai estar insegura, a não ser que você saia dessa programação de buscar por validação e comece a dar, no mínimo, outra resposta. Ou seja, comece a confrontar os problemas. Sabe, confrontar. Por que eu sou assim? Por que o meu relacionamento não dá certo? Por que eu penso isso sobre homens? Por que eu penso isso sobre mulheres? É por conta dessa fase da vida. Porque foi nessa fase dos 8 aos 11 anos que você aprendeu sobre apego emocional, porque essa fase a criança se apega muito, tá? Porque ela busca por resposta o tempo todo. E nessa fase que ela tá, ela se adapta, ela se acostuma. Eu sabia que meu celular... Eu vou pedir licença aqui para vocês, que eu vou ter que colocar para carregar. Deixa eu colocar aqui. Vou ter que levantar. Espera aí. Vou conectar o carregador. Pronto. Porque meu celular eu tava fazendo corrida de manhã e ele ficou meio descarregado. Voltamos lá de novo. Então, nessa fase, conforme eu estava falando, por que eu quero que vocês entendam, gente? Por que eu estou esmiuçando? Porque eu quero que você entenda aonde está o vazamento, entende? Aonde está o seu real problema, para que você possa fazer algo muito mais direcionado para aquilo que você precisa. Porque, por exemplo, se nessa fase que você ficou de 8 a 11 anos e você teve que fugir dos seus sentimentos para não chatear os seus pais, por exemplo, quando o pai responde: sai daqui, menino, não tenho tempo, tenho que trabalhar, vai caçar o que fazer. Você se acostuma, você cria um modelo de fuga. Então, toda vez que você quer fazer alguma coisa, e se nem seus pais tiveram tempo para te ouvir, se nem seus pais puderam parar tudo que estavam fazendo para te escutar, quem mais vai fazer isso? Entende? Então, nessa camada de personalidade que a gente tá, é que nasce a nossa baixa autoestima. Porque se muitas vezes tem muitas pessoas, né, que não foram criadas pela mãe ou pelo pai, que é o meu caso, eu não fui criada pela minha mãe, e durante muito, mas muito tempo eu tive problemas com autoestima, sem saber entender exatamente o porquê que eu me sentia assim. Porque vem desse lugar. Se nem sua mãe teve tempo ou priorizou você para cuidar de você, quem dirá os outros? Entende? Então, nessa fase, a gente aprende a responder assim. Quantas pessoas foram criadas com a avó, foram criadas, enfim, com outras pessoas e criam esse padrão de baixa autoestima desse lugar, tá? Porque se os seus cuidadores não tinham tempo para cuidar de você, para te ouvir, para te acolher, para validar aquilo que você precisava, quem dirá as outras pessoas? E aí você se acostuma a se inferiorizar.
Esse cria aí um padrão de inferioridade nessa etapa da vida. E aí nasce a sua baixa autoestima, tá? É isso que eu quero que você entenda. Mari, o que que essa fase da minha vida tem a ver com o que eu estou vivendo agora? Tudo. Tem tudo a ver. Absolutamente tudo. Porque todos os seus problemas, sejam eles de visão de si mesmo, até padrões financeiros, todos os seus problemas nascem nessa fase da vida. Você cria esse padrão e caminha por ele a vida fora. E uma mulher, e aqui eu falo muito para vocês, mulheres, que tem este padrão de resposta, de fuga, quando ela cresce, ela busca por validação, ou seja, ela busca por grupos. Ela busca se esconder atrás de uma bandeira. Ela busca se esconder atrás de outra pessoa. E aí é que nasce muitas vezes os relacionamentos abusivos, porque eu estou buscando, eu estou tão sedenta de autoestima, eu estou tão sedenta de validação, que qualquer um que me ofereça palavras de validação, eu vou. Não importa o que a pessoa é, eu vou. Eu acompanho. Se a pessoa me oferece um elogio, eu vou. O relacionamento é insatisfatório, mas de vez em quando ele me elogia, de vez em quando ele me dá muito amor. De vez em quando ele me diz que eu sou a pessoa mais importante da vida dele. Ele me trai, mas quando eu descubro, ele se arrepende. Ele fala para mim que foi sem querer, que essas coisas de homem, que essas coisas acontecem. Eu fico. Sabe por que eu fico? Porque desde a infância eu estou acostumada a não ser ouvida e a não ser validada. E aí eu questiono o que eu sinto. Eu questiono meus sentimentos, eu questiono as minhas dores, porque se o outro está dizendo que o que ele fez não é tão grave, eu não confio no que eu aprendi como um guia para me guiar. Eu não confio nos meus aprendizados. Eu não confio naquilo que eu acumulei de conhecimento, entende? E é por isso que essas coisas sempre acontecem. É por isso que nós mulheres, porque o que nos mantém dentro de um relacionamento ruim é a baixa autoestima. O que nos mantém dentro de relacionamentos abusivos é a baixa autoestima. O que nos mantém dentro de empregos miseráveis que pagam mal é a baixa autoestima. Porque eu não me sinto segura para validar os meus conhecimentos e a minha sabedoria da vida. E por mais que eu coloque arquétipos extremamente poderosos, toda vez que eu coloco o arquétipo e ele mexe no meu padrão e me convida a responder de uma forma diferente, eu fujo, assim como um animal ameaçado foge, eu também vou fugir. Mas eu vou fugir por quê? Para sobreviver. Porque dentro da minha mentalidade, a fuga é a forma que eu encontrei de sobreviver. Entende? Então, eu fico presa a vida inteira num padrão de resposta para tudo e para todos que é extremamente insatisfatório para mim. Porém, eu fico. Por quê? Porque eu me acostumei. Na fase da minha vida em que eu precisava de validação, em que eu precisava de segurança para acreditar nos meus conhecimentos, na minha sabedoria, eu não recebi. Entende? Então, por que eu quero que você entenda isso? Que dependendo do grau da sua baixa autoestima, dependendo do grau, você precisa fazer uma terapia. Não basta apenas colocar um arquétipo para aumentar a autoestima. É preciso fazer uma terapia para confrontar esses problemas que você teve nessa etapa da sua vida. Confrontar para quê? Para resolver. Confrontar para resolver. Porque senão você segue pela vida fora sempre respondendo a tudo e a todos da mesma forma. E mesmo que o arquétipo entre aí com uma onda de informação e você comece a responder de uma forma diferente, não se estrutura.
Porque você não amadureceu. Você está presa nessa camada dentro da sua psique para responder sempre do mesmo jeito, tá? E por que eu tô te dizendo isso? Que este padrão de resposta também te afasta de uma terapia, minha querida. Esse padrão que você tem de responder sempre fugindo te afasta de um curso de autoconhecimento, te afasta de uma mentoria, te afasta de um curso de coach. E mesmo que você faça um curso de coach e fale, eu vou agora trabalhar como coach, você não vai. Porque você não confia em você. Porque você não tem segurança. Você não acredita que é capaz. Entende? Então, às vezes a gente fica sapateando pela vida fora, criando daqui, criando dali, tentando sair de um padrão de cá, de um padrão de lá, para mudar, e não entende que a mudança está na maneira como eu respondo, está no meu padrão de resposta. Se eu virar a minha roda, se eu virar a minha chave e começar a responder, cara, eu tô fugindo, tô. Então agora eu vou começar a confrontar. Porque é justamente o confronto que vai trazer a segurança para desenvolver o que quer que eu queira. Que pode ser a autoestima, que pode ser o que for que você quiser, você vai conseguir. Entende? Porque tem como você voltar à sua infância e fazer com que seus pais validem você? Não tem mais. Isso já passou e não tem mais como ser mudado. Então, a forma de você construir a sua autoestima é se sentindo segura no confronto. Eu me sinto segura para confrontar? Eu me sinto segura para fazer uma terapia? Não, eu não me sinto, mas mesmo assim eu vou. Eu me sinto segura para aumentar a minha autoestima? Não, não sinto, mas mesmo assim eu vou. São padrão de respostas diferentes, gente. Aqui eu vejo muito a questão dos arquétipos, tem um grupo no Facebook que eu faço parte e acompanho, eu vejo muito, cada vez mais, as pessoas dando continuidade a essa validação externa. Eu coloquei o arquétipo tal, imediatamente eu fiquei isso, fiquei aquilo, mas isso são coisas rápidas, isso não dura, não vai durar. Por quê? Porque é um padrão de resposta. Se somente com um arquétipo você conseguiu mudar o seu padrão de resposta para tudo e para todos, parabéns para você. Meus parabéns para você. Porque a grande maioria não consegue. E aí a grande maioria está presa nessa primeira camada de personalidade que faz com que ela saia pela vida fora buscando sempre um pai e uma mãe para validar quem ela é, para autorizá-la, por assim dizer, dar para ela segurança para que ela desenvolva finalmente a autoestima. Para que a pessoa diga, é seguro ser você. É seguro buscar por autoestima. É seguro buscar por um curso diferente. É seguro buscar algo novo. Porque essa questão, gente, dessa baixa autoestima, dessa insegurança que acontece nessa etapa da vida da gente, é algo tão louco que você até tenta ir. Compra um curso novo, mas não faz. Agenda, paga uma sessão. Eu já cansei de ter gente aqui que paga a sessão e demora um mês para agendar. Por quê? Porque a minha sessão, a minha proposta como terapeuta, como mentora holística, é o confronto. É, no mínimo, levar você a confrontar o porquê dos seus problemas, para que você possa resolver. Porque enquanto você não confrontar, você não vai resolver. Enquanto você não confrontar o porquê que você não tem autoestima, você não vai resolver. Pelo contrário, você vai continuar seguindo pela vida fora, sempre buscando por pai e mãe. Sempre. Dentro dos relacionamentos, é isso que você está buscando. No trabalho, você sempre vai eleger uma figura para te responder como um pai ou como uma mãe, tá?
Sempre, 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 sempre. Porque é uma programação. É uma roda que gira, e ela vai girar sempre no mesmo ângulo. Ela vai girar sempre, sempre, sempre no mesmo ângulo. Entendeu? Para que você mantenha-se com o seu padrão de resposta, porque é para sobreviver. Se eu sair deste padrão, a minha vida fica ameaçada. É assim que a gente internamente se sente. E é por isso que é tão desafiador mudar. Mudar de uma forma significativa, real e duradoura. É por conta desses padrões de programação que a gente tem. Entendeu? Todas as figuras, as pessoas que estão aqui no YouTube falando de novas realidades, de novas conquistas, de novas vidas, elas falam de programação. Mas elas não falam para você responder de forma diferente. Elas falam para você colocar uma outra programação em cima. Entende? Funciona? Funciona. Mas mais lentamente. Quando você muda o seu padrão de resposta, tudo funciona mais rápido. A roda vai girando mais rápido. Porque você consegue identificar como eu estou respondendo aqui. Eu estou fugindo ou estou confrontando? Eu estou dentro de um relacionamento onde eu estou sendo maltratada, onde eu percebo claramente que a pessoa não tem tempo para mim, que ela não quer estar comigo, que ela prefere estar mexendo no celular do que passar um tempo comigo. Como que eu estou respondendo a essa situação? Eu estou fugindo, adiando, esperando que ele se toque por si mesmo e mude, ou eu sento como mulher adulta que sou e chamo esse camarada, olha aqui meu camarada, vamos sentar aqui nós dois, vamos conversar? Eu sou realmente importante para você? O nosso relacionamento é realmente importante para você? A grande maioria não faz. E quando faz, este parceiro, ele dar a resposta que ela gostaria de ter ouvido dos pais, quando ela estava nessa fase do 8 aos 11 anos, e com essa resposta, ela fica satisfeita. Nada muda, mas as palavras que a pessoa deu eram o que ela queria ouvir. E tudo continua igual. E a insatisfação continua do mesmo jeito. Entende? Por quê, gente? Porque eu não acredito naquilo que eu estou vendo. De tanto que eu estou buscando por validação. De tanto que eu estou buscando por essa segurança. Eu só quero me sentir segura. Entende? Só que esse padrão de segurança, deixa eu virar aqui mais uma vez, tem mais para cá. Esse padrão de segurança que a gente tanto busca, ele é falso. Ele não é real. Entende? Não é real. Essa segurança que você tanto busca na atenção do outro só revela o quanto infantil você é e o quanto você está presa nessa primeira camada da sua personalidade. Você saiu de bebê para criança e você ficou lá. A grande maioria das pessoas está presa nessa primeira camada de infantilidade, porque são as pessoas, mais uma vez, que gostam muito da questão do grupo, que gostam, são trocando de relacionamentos, está preso aí os homens traidores, as mulheres traidoras, as pessoas que estão sempre se escondendo atrás de um grupo, que estão sempre buscando fazer parte de alguma coisa, entende? Porque dessa forma ela está protegida atrás deste grupo, protegida atrás desta bandeira. E quando ela está protegida lá, ela não tem que confrontar nada. Ela só tem que continuar respondendo e seguindo a mesma programação que seguiu a vida inteira, tá? Então, por isso que eu quero que vocês entendam que tudo funciona na nossa vida a partir desse lugar. Que a partir desse entendimento, qualquer coisa que você queira, qualquer tipo de terapia que você queira fazer, vai funcionar. Porque se você fizer alguma coisa que vá fazer com que você mude o seu padrão de resposta, você já está no lucro. Porque quando você sai de um padrão infantil, onde a fuga é sempre a mesma resposta, e vai para um padrão
aonde você começa a confrontar para resolver, ou seja, eu saio da etapa de criança e vou para a adolescência, para a fase, para a camada de personalidade, que é a camada da adolescência. O que que o adolescente é? Eu sou foda? Eu sou incrível. Ah, pai, você não sabe fazer nada não. Mãe, você não sabe. Eu sei. Eu sei fazer. Porque nessa fase de personalidade, aonde você atinge a adolescência, você tem segurança para confrontar. E quando você tem segurança para confrontar, você consegue resolver, tá? Então, enquanto você está presa nessa primeira camada de personalidade, de infantilidade, você não consegue resolver. Gente, eu atendo, já atendi várias mulheres de 45, 50 anos, 52 anos que estão presas em relacionamentos abusivos, destruidor e não conseguem sair. Que acha que se eu sair desse relacionamento eu não vou sobreviver. Como eu vou conseguir viver sem ele? É o que elas falam. Como? Não tem como. Lembra que eu falei com vocês do começo? Por que que a criança aumenta? Por que que a criança entre a fase ali, depois que ela atinge 1 ano até os 7, ela colhe o máximo de conhecimento, ela aprende o máximo de conhecimento possível para garantir que ela sobreviva? Porque quanto mais conhecimento ela tem, maiores são as chances que ela vai chegar à vida adulta. Entendeu? Maior é essa chance. Então, uma pessoa que está presa na camada de personalidade infantil, ela estagna. Depois dos 7 anos, ela não está mais na fase de acumular muitos aprendizados. Ela está na fase de validar o que ela aprendeu até então. Entendeu? Então, quando uma mulher, principalmente, eu falo muito de mulher porque a maioria das pessoas que eu atendo é mulher. E eu também sou mulher. Então, quando a maioria das pessoas estão nesse lugar, nessa camada de personalidade, elas não querem nem aprender algo novo. Você propõe para algumas mulheres que eu proponho, por exemplo, o arquétipo de Kali. Não vou usar isso, não. Não vou usar. Por que que ela automaticamente, antes de testar o arquétipo, já dá essa negativa aqui? Não. Porque no fundo, ela sabe que o arquétipo vai convidá-la a quebrar a programação de fuga do qual ela está tão acostumada. E como ela não tem segurança para o confronto, eu vou continuar a minha programação de fuga. Eu não me sinto segura para o confronto. Entende? Então, isso acontece muito, muito, muito. Algumas mulheres que eu atendo, que eu proponho o arquétipo do urubu, para que elas possam trabalhar e retirar pessoas negativas da sua vida, para que o arquétipo dê para ela a força energética que ela precisa para interromper, ou seja, para quebrar uma programação de resposta. Ela coloca por 2, 3 dias e tira. Porque quando começa a acontecer as coisas de uma forma diferente, ela fica em pânico, não sabe lidar, não sabe sair da programação da fuga para o confronto, não consegue sair de fase, não consegue pular de fase. Entende, gente? Então, os arquétipos funcionam assim com a gente. Eles chegam para trabalhar na nossa psique, porque o arquétipo não trabalha na sua mente consciente, meu bem. Não é na sua mente consciente que o arquétipo atua. Ele atua na camada mais profunda do seu ser. É lá que ele mexe. É lá que ele estremece. É lá que ele abala as suas estruturas. Abala essa estrutura para que você, no mínimo, consiga sair de um estágio e ir para outro. Mas se você foge, você nunca vai conseguir. Se você não sai da programação da fuga, você jamais vai conseguir obter um sucesso duradouro com qualquer arquétipo que você ativar. Não vai acontecer. Entendeu? Porque você precisa
mudar, virar a roda, virar a chave e começar a responder de uma forma diferente. Eu estou acostumada, vou bater nessa tecla para que vocês entendam. Entendam que você precisa, no mínimo, se sentir foda para começar a girar sua roda e responder de uma forma diferente, tá? Porque, como eu falei para você, criança, nessa fase da vida, onde a criança está entre os 8 e os 11 anos, ela não questiona o comportamento dos pais. Ela aceita, apenas aceita. E com o passar do tempo, o que ela faz? Ela se adapta. E dependendo do tratamento que ela receber desses pais, ela altera o comportamento para chamar a atenção. Entendeu? Quantas crianças não alteram? Às vezes a criança precisa. O pai só lembra de levar a criança no psicólogo, por quê? Porque ela alterou seus padrões de comportamento. Mas o problema não é o comportamento que ela está, o problema está por detrás, porque a psicologia, a psicanálise, enfim, as terapias em si, elas não falam desta primeira camada, porque não é nessa primeira camada da mente consciente que os seus problemas surgem. Todos os nossos problemas, eles surgem na camada mais profunda da nossa mente. Entendeu? Então, as respostas, se, por exemplo, se eu altero meu comportamento. O exemplo, a mulher está sendo traída no relacionamento. No fundo, ela sabe que está sendo traída, mas ela não se sente segura para confrontar e resolver aquilo. O que seria confrontar ou resolver? É correr o risco de interromper aquela relação. E como ela não se sente insegura, na grande maioria das vezes ela altera o comportamento, como uma criança faz. Como ela altera esse comportamento? Às vezes ela come demais, ela bebe demais, ela se acomoda demais, ela, sei lá, pode observar na sua vida e na vida das pessoas que você conhece. Se quando uma mulher está passando por um relacionamento difícil, um relacionamento abusivo, ela não altera o comportamento. Ou ela fica magra demais, tem mulheres também que passam por isso, e deixam de comer, e começam a emagrecer excessivamente, ficam magras demais. Porque assim como a criança que está sendo impactada pela postura do adulto que cuida dela, quando você está presa nessa camada de personalidade, você age da mesma forma. É uma programação. Você responde do mesmo jeito. A sua resposta é sempre a mesma. Você não vai confrontar, você vai alterar seu comportamento. Vocês já viram que pessoas imaturas, elas agem muito de forma infantil? Elas quebram as coisas, elas fazem barulho, elas usam o corpo para expressar a sua insatisfação com os acontecimentos, não é verdade? Pessoas imaturas gritam muito, usam muito a garganta para expressar a sua dor, a sua angústia. Usa muito o corpo, as mãos, os pés, enfim. Usa o corpo, mas lembra que eu falei para vocês que quando a fase que a gente mais usa o corpo, qual é? É a fase que a gente precisa aprender o máximo de coisa possível. Aprender a controlar o corpo para depois ir para outra etapa. E a grande maioria das pessoas está presa nessa camada de personalidade infantil. Ainda onde ela precisa estar toda hora. Porque, veja, gente, um relacionamento difícil, por exemplo, onde você desconfia de traição. Eu tô falando muito de traição porque é o que mais acontece, tá? Mas um relacionamento onde você não recebe um tratamento digno, o que mais você usa para expressar a sua insatisfação? A garganta, para falar. A boca, para falar. Assim como a criança fica gritando para mamar. Entendeu? A gente responde dessa forma. Quando a gente está respondendo dessa forma, significa que nós estamos presos nessa camada de personalidade. E por mais arquétipos que você coloque na sua vida, primeiro que eu acho que você não vai colocar arquétipos muito
maduros porque você não dá conta. Sua resposta é a fuga. Então, se eu te apresentar, por exemplo, lá, ó, vamos ativar o arquétipo do urubu, você fala, não, não vou ativar não. Esse aí não. Não tem uma Afrodite aí pra mim, não? Eu quero uma Afrodite. Não tem aí a deusa Hera, que é a deusa do casamento? Meu Deus, o casamento, o casamento, a deusa da família. Não tem uma imperatriz para mim, não? Me dá uma imperatriz que sabe cuidar bem da família. Entende, gente? Então, quando eu tô nessa fase de personalidade, presa a este padrão de comportamento, eu não quero confrontar nada. Assim como a criança, ela sonha que os pais, da noite para o dia, vão mudar a forma de tratá-la para que ela se sinta melhor, a gente também acredita, sabia disso? A gente também acredita que o parceiro vai mudar a forma do nada, ele vai. Ele vai mudar sem confronto, a gente acredita que é possível. Sem confronto, eu não vou confrontar nada aqui, não. Não vou chamar para uma conversa séria, não vou chamar para falarmos de assuntos de adultos, de maturidade, não. Do nada, tudo vai mudar. Do nada, a vida vai ser outra. Entende? Então, esse padrão de resposta é o padrão do adulto infantil. E o adulto infantil, por mais que você coloque, aplique ferramenta, terapia, arquétipos, mentoria, o que quer que for que você apresente para ele, não terá resultado. Por que não terá resultados? Porque a resposta, o padrão de resposta não muda. O padrão de resposta é a fuga. E ele não está disposto a virar a chave para começar a responder lutando, no mínimo. Entende? Então, como ser humano, a gente fica ali nessa primeira etapa, que é a etapa infantil, que é a etapa da fuga. Só que nós também podemos lutar. A gente não pode esquecer que a gente é um mamífero e que a gente tem dentro de nós a programação do confronto também. Como qualquer mamífero, como um leão, como uma onça pintada, como uma pantera negra, nós também temos a programação do confronto. Entende? Nós também podemos responder no confronto. Não precisamos passar uma vida toda fugindo. Ou vocês acham que um leão, se ele ficasse a vida toda fugindo, uma onça pintada a vida toda fugindo, ela ia sobreviver? Não. Porque a caça, o alimento, é conquistado no confronto. Eu vou para cima. Eu vou para cima. E por que a onça vai para o confronto? Para sobreviver e manter a espécie. Entendeu? Sobreviver e manter a espécie. Porque a época que a onça mais vai caçar é quando ela tem filhotes para cuidar. Tá? Aí ela tem essa força adicional, esses hormônios a mais que é jogado na corrente sanguínea do mamífero, para que ele casse mais. Porque no fundo, ele sabe que precisa garantir a sobrevivência da espécie. E eu preciso de mais energia de confronto. Eu preciso caçar mais. Então, nós, mulheres, precisamos entender um pouco mais a fundo da nossa mente, um pouco mais a fundo da nossa mentalidade, do nosso padrão de resposta, gente. Para sairmos de fase. Porque, embora as pessoas aqui estejam falando como elas fizeram, a gente fica olhando e pensa, bom, eu acho que eu posso fazer igual. Mas na prática, quase sempre a gente não consegue. Entendeu? Porque o padrão de resposta não muda. Olhe para vocês verem. Observe as pessoas que estão falando que mudaram de vida. Todas elas mudaram o seu padrão de resposta para os acontecimentos, para o mundo, para as pessoas. Elas disseram, antes a minha vida estava assim,
porque eu acreditava nisso e naquilo. Quando eu passei a me responsabilizar pela minha vida e a entender que tudo que acontece na minha vida é uma escolha minha, não deixa de ser uma escolha minha, e muda o padrão de resposta, a vida muda. Mas o que mudou de fato foi o padrão de resposta dela. Ela passou a responder em uma programação diferente. Ela saiu do movimento de fuga, do comportamento da programação que ela fugiu o tempo todo dos seus problemas e passou a responder no confronto. Escuta aqui, problema. Quem é você? Vamos sentar aqui, vamos resolver. Agora. Entende, gente? Então é assim que a gente muda a nossa vida, é assim que a gente quebra padrões, é assim que a gente interrompe programações. E os arquétipos nos ajudam a nos dar esse up, a nos dar essa força adicional. Ontem eu falei com vocês aqui das energias e falei muito de arquétipo e de fogo para dar essa força adicional para você. Para você aceitar que o fogo passe por você, mulher. Deixa o fogo passar por você. Começa a responder de uma forma diferente. Muda a sua programação. Responda diferente. Olha, a programação do mamífero, nossa, é essas duas: lutar ou fugir. Nesse momento, olha para a sua vida. Você está lutando ou você está fugindo? Como é que você está vivendo a sua vida? Você está nesse padrão da luta ou da fuga? Se eu tô no padrão aqui da fuga, estou fugindo. Você não poderia sair do padrão da fuga para ir para o confronto? Porque isso é de todos os mamíferos. Todos nós somos capazes, por uma questão evolutiva e cerebral, de responder na programação do confronto. De irmos para a luta e lutar para defender o quê? A nossa satisfação. Nós não devemos, quando nós estamos no padrão de fugir, sabe o que a gente faz? A gente aumenta o elástico da insatisfação. Eu aumento a minha insatisfação. Eu vou me adaptando, me moldando numa vida insatisfatória. Cada vez mais eu vou aumentando, até que um dia eu adoeço. Até que um dia, enfim, eu não vou entrar aqui em questões de doença, porque são várias as doenças que as mulheres costumam manifestar, que geralmente está atrelada a esse elástico de insatisfação que ela foi abrindo, moldando, até que chega uma hora que, como espécie, o corpo começa a responder: escuta aqui, minha filha, vamos mudar, porque senão a gente vai morrer. Aí você tem que mudar, porque você que estava acostumada a viver, eu estou fugindo para sobreviver, mas chega uma hora que o corpo fala para você: querida, se nós continuarmos aqui, a gente vai morrer. A sobrevivência não está aqui. E aí você muda. Mas quando esse estágio acontece, gente, já está um problemão. Tem um monte de coisa criada. Então, quando eu proponho para vocês desconstruir, é olhar para esses lugares, é nos aprofundar, é ir para o novo, é entender que nós podemos viver e não apenas sobreviver, tá? Nós podemos viver uma vida mais satisfatória à medida que a gente se sinta segura para confrontar o porquê das nossas insatisfações, tanto no amor quanto na prosperidade, no que quer que seja. Por que está tão insatisfatório para mim agora? Por que eu estou tão infeliz? Por que está tão ruim? Por que dói? Por que eu estou sem energia? Por que eu não quero fazer diferente? Por quê? Porque quando você confronta, você muda a programação. Porque você começou a confrontar. Tá, gente? Então, isso é importante que vocês entendam. E aí, falando sobre
como você descobrir se o seu padrão é de fuga ou de luta? Como descobrir? Bom, a pessoa que costuma fugir, que tem um padrão de resposta de fuga, ela é aquela pessoa que foge de discutir, ela foge de conversas difíceis, ela foge das suas próprias frustrações, ela não coloca para fora, ela guarda tudo para ela. Ela foge de conhecimentos novos, ela não se aventura a novos cursos, novos métodos, novas coisas, ela não gosta do novo, tá? Ela foge de discutir, conforme eu já falei. E principalmente, ela foge do autoconhecimento. Ela foge de qualquer descoberta sobre ela mesma. Se você não tem tolerância para assistir uma live como essa, profunda, mais longa, 1 hora e pouco, é porque você está num padrão de fuga. Não quero descobrir. Eu não quero saber. Estou fugindo. Não quero descobrir que eu sou assim, eu sou assado. Eu não quero descobrir que a minha camada de personalidade que mais vibra em mim é de uma pessoa infantil, de uma criança. Que embora eu esteja com 50 anos, eu ainda respondo para a vida como se eu tivesse 11. Eu não quero essa descoberta, é pesado demais para mim. Porque se eu descobrir, eu terei que confrontar. Se eu confrontar, eu terei que mudar. Se eu tiver que mudar, eu terei que responder a uma programação diferente. E eu não quero fazer isso porque eu não me sinto segura. Não tenho segurança para isso. Então, é dessa forma que você descobre se você está no padrão da luta ou da fuga. Quando você está na luta, você se permite ver algo novo. Não é isso que acontece com os adolescentes? Os adolescentes são ousados. Quando eles estão a camada de personalidade da adolescência é de ousadia. Eu vou vou furar minha orelha aqui, furar lá, vou fazer isso, fazer aquilo, vou pintar meu cabelo de roxo mesmo, vou pintar de rosa mesmo, eu não tô nem aí, se as pessoas gostam, eu deixo de gostar, se vão olhar para mim com a cara feia, assado, não ligo, porque confronto. E aí, nessa camada de personalidade de confronto, o que mais o adolescente tem? Esse sentimento de poder. Eu posso. Tem esse sentimento de poder de resposta. Eu posso. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso fazer assim, fazer assado. Eu posso. Então, quando a gente está na camada de personalidade da adolescência, no mínimo, que o ideal era que a gente estivesse na camada de personalidade da pessoa adulta, a gente consegue aprender algo novo, no mínimo. Testar algo novo, no mínimo. No mínimo, ter a confiança para fazer diferente. Tá, gente? Agora, quando eu estou no padrão da fuga, eu não me venha com assuntos profundos que eu não quero saber, eu não entendo isso, não me traga isso aqui, não. Eu não entendo. Não me fale sobre negócio de programação, que a minha infância foi difícil, não quero saber. Isso dói. Não quero saber. Não me fale sobre isso, não me diga que eu tenho que ler um livro inteiro, não me diga que eu tenho que estudar isso, estudar aquilo, não me diga que eu tenho que fazer terapia para mudar minha vida, eu não quero saber, eu não quero descobrir, porque eu estou fugindo. O meu padrão é a fuga. Mas por que eu estou fugindo? Porque eu acredito que a fuga é a única forma que eu tenho para sobreviver. Que se eu fugir de assuntos difíceis, eu vou conseguir sobreviver. Entende, gente? Só que sobreviver acontece também quando a gente confronta as coisas. Quando eu estou aberta ao confronto, eu também vou sobreviver. E aí eu ainda estou seriamente propícia a viver, que é ter uma vida de mais qualidade, de mais satisfação, um trabalho que me agrade mais, um relacionamento que me agrade mais, entende? Então eu vou sair dessa coisa mais primitiva que é a luta e a fuga
e vou evoluir, como diz muita gente aqui no YouTube. Eu vou evoluir, eu vou acessar leveza, eu vou acessar, vou meditar, eu vou fazer o que importa para mim, eu vou fazer o que eu gosto, sabe? Mas tudo isso acontece quando você, no mínimo, entra na fase de personalidade, na camada de personalidade de um adolescente, que é sentir segurança para confrontar os seus problemas, as suas dores e a sua insatisfação, tá? Isso é muito importante. E é por isso que eu tô dentro dessa questão com vocês, para que vocês, porque amanhã eu vou falar sobre os arquétipos que eu vou propor para você trabalhar a sua autoestima. E não espere aqui que eu vá colocar para você arquétipos do beija-flor. Não, eu não vou. Porque pelas métricas do canal, eu sei que a maioria de vocês tem de 30 a 45 anos. Que vocês já são mulheres adultas. A grande maioria do meu público é um público de mulheres. E essas mulheres têm de 30 a 45 anos. Então, a gente já está o quê? Adultas. Mas sabemos que tem muito essa questão dessa criança, desse adulto infantil, dessa resposta infantil para a vida. Então, para quebrar essa programação de resposta infantil para a vida, vamos trabalhar com arquétipos fortes. Vamos trabalhar com arquétipos para quebrar esses padrões. Se você olhar o meu canal, a maioria dos arquétipos que eu utilizei na minha vida são arquétipos fortes, como o crocodilo, a cobra, a Kali, porque eu sou dessas. Eu tenho essa ousadia danada na minha vida, né? De querer que todo mundo está rejeitando, eu estou falando, não, deixa eu ver o que é isso aqui. A grande maioria das pessoas querem arquétipo de Afrodite, da sereia, de Lilith. Se vocês observar um vídeo de Lilith, é um dos últimos que eu fiz para falar sobre empoderamento feminino. Eu acho importante que antes desses empoderamento, desses arquétipos de empoderamento, você trabalhe o seu conhecimento sobre você. Trabalhe o conhecimento de quem você é. Trabalhe a sua mente para conhecer coisas novas. E arquétipos como o do crocodilo trabalha muito isso. Arquétipo como o do lobo trabalha muito isso em você. Entende? Então, para a gente mudar a nossa vida realmente, a gente precisa mudar a forma como respondemos aos acontecimentos. Isso é algo extremamente importante. Pare de responder na programação da fuga e comece a responder na programação do confronto. Porque se você aprender a confrontar, automaticamente você vai aprender a resolver, porque você faz a sua roda girar. Você começa a aprender a resolver suas coisas. Você não precisa ficar 1 ano, 2 anos pagando mentoria. Você não precisa ficar muito tempo atrelado a um terapeuta, a um mentor, a um coach, porque você consegue girar sua roda sozinha, sozinho, entende? Por isso que é muito importante você entender a sua personalidade, a sua resposta biológica, porque não deixa de ser também uma resposta biológica que a gente dá, né, a fuga ou confronto, tá? E você consiga aí evoluir um pouco mais para outra camada da personalidade. Porque se você está na camada de personalidade da fuga, você realmente está na manada, na multidão, que é a grande maioria, que quer a mágica. Peraí, deixa eu colocar isso aqui na minha vida e tudo vai se resolver. Deixa eu colocar esse arquétipo aqui para mim ficar extremamente bonita e segura, e aí todos os meus problemas com os homens serão resolvidos.
tudo vai ser resolvido num passe de mágica. Eu vou resolver imediatamente. Gente, esse não é o caminho. Não é o caminho. Olha para a nossa vida. Olha como é. Nossa vida é cíclica. A cada cíclico, a cada ciclo, melhor dizendo, ele é destinado a um aprendizado. Se você chegou no ciclo, está no ciclo dos 40 anos e ainda está na fase de personalidade dos 11 anos, olha o tanto que você está atrasada. Está muito atrasada, mulher. Muito mesmo. Então, será que é por arquétipo de sedução que você tem que buscar nesse momento da sua vida? Será que você está precisando aprender a seduzir? Veja bem, se eu estou numa camada de personalidade dos 11 anos, o que é que eu vou querer com o arquétipo de sedução? Ou vocês acham que uma criança de 11 anos sabe seduzir alguém? Claro que não. Então, a gente precisa aprofundar um pouco mais. Olhar para a nossa vida de uma forma mais profunda. Entender sobre camadas de personalidade. Porque isso aqui é praticamente que eu estou dando aqui para vocês hoje, é uma mentoria, aquilo que eu faço muito no privado com as pessoas. Né? Chamando as pessoas para o confronto, confrontar. Porque muita gente, quando chega, fala assim: ah, mas por que você não está se comprometendo para passar no concurso que você tanto quer? Ah, porque eu chego em casa, porque eu tenho que limpar, porque meu marido não me apoia, porque ele não faz isso, porque ele não faz aquilo. Ah, porque eu não tenho tempo, porque... Você já tentou acordar às 5 horas da manhã? Não. Por quê? Porque é ruim, é desconfortável. E quem é que fica o tempo todo fugindo daquilo que é ruim? Criança, adultos se tornam bombeiros, fuzileiros, pilotos, policiais. Já parou para meditar na sua cabeça que pessoas adultas enfrentam treinamentos muitas vezes dolorosos fisicamente para poder servir os outros e a ela mesma, em primeiro lugar? Já precisou de um bombeiro na sua vida? Já parou para olhar o que seria o treinamento de um bombeiro? E o quanto que o físico, a força física dessas criaturas é exigido para que eles possam servir no momento mais difícil que a pessoa está na vida dela, que é quando ela passa por um acidente, quando ela passa por uma situação difícil, de doença, de gravidade? Já parou para pensar no treinamento de um fuzileiro, no quão difícil ele possa ser, para que se acontecer alguma coisa com o país dele, ele esteja apto, melhor dizendo, para defender? Isso é o quê? Camada de personalidade de uma pessoa adulta. E aqui eu estou te convidando apenas para crescer, apenas para você evoluir, para você sair de um estágio da infantilidade e ir pelo menos para a adolescência. E muitas vezes você está fugindo. Não quero, não. Coloca o arquétipo aqui, vai logo direto ao ponto, não fica enrolando, não. Me diz logo o que eu tenho que fazer. Vai. Me entrega, me dá logo. Tem muita gente que depois vai nos comentários, vai nas redes e fala: ah, mas você é muito. Você fala demais. Fica falando o tempo todo. Por que você não vai direto ao ponto? Você não é direto, essa introdução sua tá muito longa. Então, por aí dá para perceber qual a camada de personalidade essa pessoa está. Porque ela está com muita pressa, ela não quer aprender, ela quer sair de um lugar e ir para o outro. É como, tipo, dar um salto. Vou dar um salto aqui. Mas, você já viu o treinamento da modalidade esportiva, aonde o salto é o principal foco dela? Já viu que hora ela acorda? Já viu o esforço físico que ela faz? Já parou para analisar o que é a vida de um atleta? Para você estar querendo dar saltos aí na sua vida? A mesma regra que se aplica ao outro, se aplica a nós.
E nós temos este privilégio, essa honra de poder ver como é o treinamento. Se a gente quiser hoje em dia, através da internet, a gente vê o treinamento de um esportista, de um atleta de corrida, de salto. A gente vê como que é o treinamento de um fuzileiro. A gente vê como que é o treinamento da polícia. A gente pode ver. E nós, de uma forma infantil, muitas vezes estamos aqui querendo dar salto sem ter que viver o treinamento para saltar. Certo? Muitas de nós. E quando eu digo muitas de nós, eu me coloco no meio desse bando também, porque muitas vezes eu quis estar nesse lugar. Eu quero saltar, sem zero treinamento, tá? Então, hoje eu fiz essa aula aqui para vocês profunda, para que vocês, quando quiserem, amanhã eu vou trazer para vocês os arquétipos de autoestima, para que vocês entendam o que é preciso para construir uma autoestima. E qual é o foco? Quais arquétipos utilizar para ter autoestima? Tá, gente? Porque arquétipos são um modelo, uma forma de como as coisas devem ser, tá? Um padrão que já foi alcançado. E o modelo arquetípico, ele existe antes de nós evoluirmos para o que somos hoje, tá? Muitas das nossas dores que a gente tem hoje, elas vieram a partir dessa evolução, onde a gente não foi aprendendo a saber como lidar com esse comportamento de bando. A gente começou a viver muito em bando, e dentro do bando eu fico o tempo todo buscando por validações externas. Tudo na vida tem o seu lado luz e o seu lado sombra. Aqui, Deus me livre que eu não sou contra a evolução, não, tá? Todos os arquétipos têm o lado luz e o lado sombra, ou seja, o negativo e o positivo. Então, para que a gente saiba olhar, porque do mesmo jeito que o comportamento, que a vivência em bando, ela pode fazer com que a minha vida se torne negativa, ela também pode fazer com que a minha vida seja muito positiva, porque eu tenho uma fonte maior de recursos para aprender, certo, gente? Então, vamos aprender. Eu sei que vocês são mulheres adultas, pessoas adultas, e vamos nos comportar como mulheres adultas. Vamos sair da camada de personalidade de criança e vamos começar a responder, pelo menos na adolescência. Porque quando você chega, sai da programação de resposta de fuga e entra para a programação de resposta de confronto, muitos dos seus problemas morrem ali. Porque quando você confronta, você resolve. Você confronta, por que você não tem autoestima? Rapidinho você resolve. Você confronta, por que você está sendo traída no seu relacionamento? Rapidinho você resolve. Você confronta, por que o seu trabalho te causa tanta insatisfação e mesmo assim você ainda está lá? Você resolve. Resolver os problemas é confrontá-los. Ou melhor, confrontá-los para resolver. É através do confronto que eu resolvo. Não é fugindo, né? A fuga, se faz necessária, faz, mas ela não deve ser um padrão para nós. Ela não deve ser um padrão de resposta para nós. Durante muito tempo na nossa evolução, a fuga, o comportamento de fuga como mamífero foi extremamente importante para que a gente sobrevivesse, porque estávamos na floresta, no mato, com animais maiores que nós, ó, temos garra aqui para lutar? Não, mas a maioria dos animais tem garras enormes, dentes enormes, né? E a gente precisava fugir porque o nosso corpo ele é frágil diante dos outros mamíferos. O nosso corpo não aguenta muita coisa, não. Nosso corpo não se compara ao corpo de uma onça, por exemplo, de um leão, de um tigre, que o próprio corpo é uma ferramenta em si, né? O próprio corpo já está ali dotado de armas. O nosso não. O nosso é um corpo mais frágil. Aonde está a nossa principal vantagem?
É aqui. A minha principal vantagem como mamífera humana não é o meu dente e não é as minhas garras. E nem a minha força. É aqui. Então, se você quiser sobressair, se você quiser melhorar a sua vida, é isso aqui que você tem que usar. Tá? Eu sei que muitas mulheres querem seduzir, eu quero seduzir, eu quero ser sedutora, eu quero ser sedutora. Mas é aqui, mulher. O corpo é importante? É. Mas a nossa principal vantagem como mamíferos humanos é aqui. Coloque isso na sua cabeça de uma vez por todas. Que a sua principal vantagem na vida é aqui. É a sua capacidade de usar a sua cognição, a sua capacidade de aprender, de desconstruir e evoluir aqui. Quando você evolui a sua mente, tudo na sua vida também evolui. Porque nós não conquistamos a nossa melhoria a partir de garras, a partir de dentes afiados. A nossa melhoria como ser humano, como mamífero, é conquistada, materializada, manifestada através da nossa mentalidade. É pra cá. Então, amanhã eu vou falar com vocês sobre arquétipos para autoestima, mas é autoestima com autoconhecimento, para que você entenda que a sua principal vantagem como humana, mamífero, é aqui, na sua cabecinha. Quando você colocar a sua cabecinha para funcionar, mas muitos dos seus problemas, ó, vão embora. Vão embora. Porque eles serão confrontados. E tudo que é confrontado é resolvido. E aí a gente pode sair para a próxima. A gente pode ir para a próxima fase da vida, tá? Pare de ficar presa nesse padrão de resposta de fuga. Pare de fugir. Quem foge, lembra? É a criança. Com 11 anos, ela tem peso baixo, a mentalidade dela não foi desenvolvida, ela não tem poder de argumentação com os pais, ela não tem conhecimento suficiente para argumentar com os pais. E ela não tem segurança suficiente para expor as suas frustrações para os pais. Mas a gente não precisa ficar nesse padrão de camada de personalidade infantil a vida toda. A gente pode sim caminhar para responder à vida e aos padrões da vida de uma forma diferente, através do confronto. Então, todas vocês que estão aqui, muita gente do canal, do Instagram, que fizeram atendimento comigo, fizeram mentoria comigo, esta é a forma com que eu trabalho, a do confronto. Porque dessa forma, você resolve mais rápido, porque você aprende a resolver. Eu não tenho interesse em ficar ensinando as pessoas dentro de um atendimento a vida toda, 1 ano, 2 anos, como resolver problema. Comece a confrontar e tudo será solucionado. Entende? É dessa forma. Bom, 1h28 de aula. Gratidão a você que ficou comigo até agora, você que, enfim, divide, compartilha essa aula para outras mulheres, para outras pessoas que você acha que possa fazer sentido. Deixa o seu joinha para mim, porque é muito importante para que o conteúdo seja entregue para outras pessoas, tá? Amanhã eu vou trazer aqui para vocês 6 arquétipos de autoestima. Mas eu quero que você trabalhe o seu olhar para a autoestima a partir desse lugar, que tudo que a gente falou aqui, a partir da camada de personalidade e a partir da programação de fuga ou de confronto, tá? Porque assim eu acho de verdade
que você vai perder menos tempo e que você vai acelerar e manifestar os seus resultados cada vez mais rápido, tá bom? Beijo para vocês, gratidão, minha filha tá quase chegando da escola e eu tô muito feliz de ter estado aqui com vocês. Muito obrigado você que ficou aqui. Compartilha, divide e vamos aumentar o nosso principal poder que está aqui na nossa cabeça, que tudo será resolvido, tá bom? Beijo para vocês, gente. Gratidão e até amanhã às 11 eu estarei aqui de novo, tá? Eita,